gente, tudo ótimo? Eu queria começar esse vídeo dizendo não desistam de mim, eu tô numa correria com mudança e aí acabo postando menos aqui, mas vamos continuar com o conteúdo. Hoje eu vou trazer um pouco sobre, como vocês viram no título, esse visto de trabalho e viagem, que tinha o nome aí de Work Travel para alguns outros países, e agora, finalmente, depois de muitas lutas, a Austrália entrou como um dos países em que os brasileiros podem ir para fazer esse tipo de programa. Dando um panorama geral aí, caso você não saiba o que é esse visto, caso saiba, pula um pouquinho e já vai direto para as informações. Esse visto é um visto que você está permitido a ir para a Austrália, assim como alguns outros países, por exemplo, Nova Zelândia. Você chega nesse país, você pode aplicar para um trabalho de forma legal e você fica viajando pelo país enquanto isso. É como se fosse no incentivo de turismo, mas também de preencher alguns gaps aí, alguns espaços, algumas vagas mais específicas que as pessoas não conseguem preencher. Então eles colocam aí esse visto para que mais brasileiros, mais imigrantes possam entrar no país. Vamos às informações. Primeiro de tudo, esse é um visto bem mais barato, é um intercâmbio muito mais barato do que os outros intercâmbios e por isso é extremamente chamativo. Quando eu comecei a estudar e a pesquisar sobre os tipos de intercâmbio que eu poderia fazer na Nova Zelândia, esse visto e esse intercâmbio de viajar e trabalhar foi o que mais tinha me chamado a atenção. Infelizmente, com a pandemia as coisas mudaram um pouco, eu mudei um pouco dos meus planos e acabei não me inscrevendo, né? E não esperando, na verdade, para me inscrever nesse visto. Mas agora que a Austrália abriu, talvez seja o intercâmbio mais barato a ser feito na Austrália. Talvez ali, se você colocar que tem au pair na Austrália, mas não é tão fomentado pelo governo, esse seria o mais barato. O que a gente está falando aí no sentido de barato? Primeiro de tudo é o seguinte, você tem que ter $5.000 para serem comprovados. Então esse daí seria o primeiro ponto. Se você tiver esses $5.000 comprovados, você consegue entrar no país e fazer esse intercâmbio. Ah, Ana, $5.000 é bastante. É, mas se você considerar que você não tem que pagar o curso de estudo para alguma coisa, você não tem que pagar várias burocracias e você já tem a permissão de trabalhar e de viajar por lá por um tempo grande, que seria 1 ano, super compensa. Ou seja, vamos lá de novo. $5.000 australianos comprovados para que você consiga tirar esse visto. Ter de 18 a 30 anos. Se você tirar o visto com uns 30 anos, você pode embarcar, que se eu não me engane, até um dia antes de você fazer 31. Não me arriscaria, tá? Vai pelo menos uns 3, 4 dias antes, caso dê algum problema na viagem. Você tem que ter, aí esse daí pega um pouquinho, cursado um ensino superior. Não necessariamente você tem que ter se formado, você não tem que ter o seu diploma, mas tem que ter cursado por pelo menos 2 anos. Então, esse visto já tem, assim, uma demanda um pouquinho diferente do que simplesmente um visto de estudo que você pode ir sem nunca ter estudado alguma coisa dentro da academia, da universidade. Para aplicar para esse visto, você não pode estar na Austrália. Então, se você, por exemplo, fez um passeio pela Austrália, tô viajando pela Austrália e quero aplicar para o visto, você vai ter que sair da Austrália para fazer isso. Mas sim, você pode aplicar para esse visto em outro país que não seja o Brasil. Você não tem que voltar para o Brasil, isso não é obrigatório. Você tem que ter um nível de inglês ok. Esse nível de inglês não é um nível de inglês excepcional, juro. Você pode comprovar esse nível de inglês através da prova do TOEFL ou da prova do IELTS. Aqui no meu canal eu já postei um vídeo falando quais são as minhas percepções de cada prova. Eles pedem um nível mais ou menos de uma band, é como se fosse a escala, de 4,5 para o IELTS. 4,5 é uma escala baixa, então se você tiver um nível de inglês aí mirando um intermediário, já dá para você tirar esse visto sem problema nenhum. Não esqueça que você vai ter que aplicar para essa prova, então tem que guardar um pouquinho de dinheiro para ver valores, esse tipo de coisa, assiste outro vídeo, por favor. Você não pode ter tido um visto recusado para a Austrália antes. Então talvez esse seja um ponto. Ah, eu nunca fui para a Austrália, vou começar a aplicar para o meu visto de estudo, mas vi esse vídeo aqui, Ana, o que eu deveria fazer? Aplica primeiro para este visto aqui, para o visto de trabalho e de viajar, porque se você aplicar para o outro visto e ele for negado, você já perde a oportunidade de aplicar para esse. Então é como se esse visto tivesse que ser uma prioridade para você.
Agora, se você já foi para a Austrália, já fez alguma coisa lá e não teve um visto negado, sem problemas aplicar para esse daqui. A inscrição para esse visto começa dia 1º de julho, assim como vocês viram na capa. Então, dia 1º de julho tem algumas dicas que são: como apenas existem 500 vagas para brasileiros, são 500 vagas por remessa, você tem que fazer as coisas de uma forma muito mais rápida do que você faria se você estivesse aplicando para outro visto. No dia, você vai abrir a página direitinho, deixa num bloco de notas todas as suas informações já escritas, porque aí você não vai escrevê-las para preencher. Você vai simplesmente copiar e colar, copiar e colar. Isso torna o processo mais rápido, porque os primeiros que terminam e os primeiros que enviam o dinheiro, ou seja, você tem que ter um cartão internacional. Também tem um vídeo aqui falando de como levar dinheiro para o intercâmbio. Lá eu falo sobre um cartão internacional que é o Nomad. Então dá uma olhada lá nos links que eu deixei indicado. Você coloca esse dinheiro no cartão internacional, paga, e aí você tem a sua vaga garantida depois de você comprovar que você tem um inglês, esse tipo de coisa. Não tenho certeza de como será essa burocracia porque eles não divulgaram, mas provavelmente vai ser nessa ideia aí, já que eles estão pedindo um nível de inglês e estão pedindo uma comprovação de que você cursou o ensino superior, eles devem pedir alguma documentação para fomentar esse processo. Na Nova Zelândia, esse visto permitia que você trabalhasse apenas por 3 meses com o mesmo empregador. Então você começava, por exemplo, vou trabalhar para a Ana. Você trabalhava por 3 meses e depois você tinha que trocar e mudar. E essa ideia é mais ou menos para que as pessoas pudessem viajar mais, que elas pudessem conhecer lugares diferentes, ou simplesmente por causa das burocracias e coisas legais, assim, paralegais que a gente tem no país, que a gente talvez não entenda. Na Austrália, esse é um ponto excelentíssimo. Não é apenas 3 meses, são 6 meses. Então, show de bola. Você começa a trabalhar, você passa 6 meses trabalhando para uma pessoa e depois você troca para um outro empregador. Fica de olho com relação a quanto que a pessoa assinou essa carteira de trabalho sua para que você possa fazer a troca no momento adequado, mas 6 meses é bem melhor que 3 meses. Na minha opinião, assim, 3 meses passa muito rápido. Começou a trabalhar, já tá indo embora, já tem que procurar outro, e 6 meses dá para dar uma relaxada e realmente ter a experiência ali naquele emprego. Então é uma coisa muito bacana. Eu fiquei falando, né, do nome do visto, o visto de trabalho e viagem, visto de trabalho e viagem. O nome dele é Work and Holiday Visa. Tem alguns tipos de visto que tem um nome muito parecido, mas este é o visto da Austrália que eu estou descrevendo nesse vídeo. Work and Holiday Visa. Você tem que ter o dinheiro para a sua passagem. Então, assim, para você comprovar que depois, em algum momento, você pode voltar. Esse dinheiro, ele pode ser tanto o dinheiro em reais, e aí tem aquela mesma ideia dos outros vistos, que eu já até postei aqui no canal, de você conseguir falar quanto dinheiro você tem e provar com relação a algum familiar, né? Então você poderia chegar e falar assim, olha, eu tenho 5.000 e eles estão na minha conta, mas para passagem de volta eu vou contar com o auxílio de alguma outra pessoa. Dá para fazer isso. Eu particularmente acho um pouquinho mais arriscado, porque como eles pedem menos dinheiro, teoricamente você já deveria ter esse dinheiro com você, embora seja difícil com relação à desvalorização do nosso câmbio e tal, mas enfim, dá pra criar soluções criativas e alternativas aí pra lidar com essa questão do dinheiro. A duração do visto é de 1 ano, então você pode passar os primeiros 6 meses trabalhando para uma pessoa ou menos, aí você passa os próximos 6 meses trabalhando para outra pessoa. O trabalho não é obrigatório, se você tiver dinheiro para se bancar durante todo o tempo sem problema nenhum, se você tiver guardado dinheiro e quiser simplesmente ficar viajando sem problema nenhum também. Terminou esse 1 ano, você pode renovar. E você pode fazer essa renovação por 2 vezes, se eu não me engano. Eu dei uma pesquisada e estava falando que você renova a primeira vez, você pode renovar a segunda. Então, uma ótima oportunidade para quem está querendo ficar aí a maior prazo, a longo prazo na Austrália. O limite de estudo, caso você queira estudar alguma coisa, Ana, eu fui, aí eu queria fazer um curso de inglês, eu queria fazer um curso disso, de aquilo, eu queria me profissionalizar em alguma área, o limite de tempo de estudo é de 4 meses. Então você não pode estudar mais do que 4 meses. Esse não é o propósito desse visto. O propósito é que você estude, viaje e vá... o propósito é que você trabalhe, viaje e vá passando aí por vários lugares. Então, estudar no máximo por 4 meses. Mais um ponto legal aí, porque não é uma preocupação de início, é que o seguro de saúde não é obrigatório.
não vá para outro país sem seguro de saúde, tá? Isso não dá certo, é problemático. Eu, pelo menos, ficaria morrendo de medo de ir para outro país sem um seguro de saúde, mas não é obrigatório. Então, você teria, por exemplo, a oportunidade de chegar na Austrália e contratar um lá ou alguma coisa do tipo. Novamente, não recomendo. Saia do seu país com seguro de saúde. Você nunca sabe o que acontece. Torceu um pé no aeroporto, já tem ali o seu seguro para te resguardar. Não esqueçam também de ativar o seguro, tá, gente? Geralmente a gente compra o seguro em outro país e aí chega no país, a primeira coisa que tem que fazer é ativar o seguro. Eu acho que é isso com relação a esse visto. Eu acho que para quem tem essas características, para quem cumpre todos esses requisitos, é um visto excelente. Você pode ir com menos dinheiro, você pode passar um tempo considerável lá, reaplicar, guardar grana, conhecer empregadores diferentes, eu acho muito legal. Só uma coisa, você não pode levar codependentes nesse visto. Então, se for você e a sua esposa, por exemplo, tem que ter um visto para você e tem que ter um visto para sua esposa. Esse vídeo é com relação à nacionalidade brasileira, não sei para quais outras nacionalidades que o visto abriu. Acho que é isso, se tiver alguma dúvida deixa aqui. Não esquece de me seguir no Instagram, de comentar aqui no vídeo, de deixar o like, de se inscrever no canal e todas as outras coisas que vocês já sabem. Vou tentar postar os conteúdos aqui com um menor intervalo de tempo, mas agora tá muita correria. Espero que também contar com essa paciência e compreensão de vocês. Beijo, até a próxima.